E hoje eu vou trazer uma palavra para vocês, que o Senhor Jesus me inspirou. Eu creio que foi Ele, porque o Espírito dele fala comigo. E eu vou dizer isso com uma ousadia que muitas vezes a gente precisa ressuscitá-la em nós. Porque a gente é muito temeroso em dizer que foi Deus que falou algo. Mas o que Ele me falou, Ele falou por meio da sua palavra que é verdadeira. Então eu sei que foi Ele, amém? E eu quero começar com um vídeo que vocês vão assistir. E esse vídeo vai mostrar uma oração de pessoas diferentes, cada um fazendo uma breve oração. Pode passar o vídeo. Senhor, meu Deus, abençoe todas as pessoas que estão no hospital, que o Senhor cure e que todas sejam vacinadas, em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus, Pai, que o Senhor venha estar encontrando esses missionários, Senhor, que o Senhor venha estar protegendo-os nesses campos, Senhor, onde eles estão para levar a sua palavra, Pai. Eles estão sendo embaixadores do reino aqui na terra, Pai, e eles estão sendo luz do mundo e sal da terra. Abençoa-os e encontra-os, Pai, e protege-os. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus, eu te peço agora, Senhor, pela nossa nação, Senhor, pelo povo brasileiro, Pai, tira todo espírito de corrupção, todo espírito que vem contra aquilo que o Senhor tem dado à nossa nação, nós declaramos que caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Nós assistimos aqui 3 orações feitas por 3 pessoas de idades diferentes, gêneros diferentes e que fizeram razões por motivos diferentes. Porém, eu quero que vocês percebam comigo 2 similaridades nessas orações. E essas similaridades podem ser encontradas na maioria das orações que um cristão faz a Deus. A primeira coisa que eu quero falar, que vocês provavelmente já pensaram, é a forma como a oração termina. A maioria das orações que fazemos, dizemos ao final, em nome de Jesus, amém. Isso é para nos lembrar e nos difere de tantas outras pessoas no mundo que oram a outros deuses. Nós sabemos que muitas pessoas são espiritualizadas e têm fé, mas não têm fé no mesmo Deus que nós. Aquele Deus que fez uma aliança com Abraão, Yahweh ou Javé, e que enviou o seu filho Jesus para salvar a humanidade. Quando nós oramos, nós fazemos questão de encerrar no poder daquele que nos empoderou a falar com Deus. Existiu o tempo que profetas falavam com Deus, ouviam a Deus e mandavam recados para Deus. O povo claramente poderia clamar, mas hoje o Espírito dele está em nós. Mas nós não deixamos de dizer ao final de cada oração para quem oramos. É em nome de Jesus que eu oro e que assim seja, amém. Porém, existe uma outra similaridade e eu quero perguntar se vocês perceberam qual a outra similaridade das orações. Intercessão? Não. Poderia ser, mas não é. Que se faça tudo perante a sua vontade? Também não. Porque não é todo mundo que ora e fala essas palavras. Orando ao Pai? Quase. É a forma boa, falaram ali. Nessas 3 orações, as pessoas usam o pronome de tratamento que a maioria dos cristãos usam ao orar. Senhor Deus. É claro que a gente sabe que tem gente que fala pai, papai, Abba Pai. Mas na sua maioria, os cristãos começam orando Senhor Deus. E eu pesquisei um pouco e eu li, os estudiosos acreditam que essa forma de começar uma oração vem desde a igreja primitiva. Eles que eram judeus inicialmente, os primeiros convertidos discípulos, trouxeram algo que vinha
da adoração deles ao Deus Javé, que era o Senhor do judeu. E eles entregaram então a Cristo e o chamam com pronome de tratamento, Senhor Deus. Mas essa palavra Senhor, eu posso dizer que na nossa nomenclatura gospel, evangélica, é uma das palavras que mais perdeu o sentido que ela realmente tem. Porque na nossa sociedade a gente chama um monte de gente de Senhor. Eu tenho só 34 anos, me sinto jovem e já tem gente me chamando de senhora. Ai, Érica, a senhora quer uma água? Ah, o senhor quer... Você vai comprar pão na padaria, você fala, o senhor tem um pãozinho? Para o padeiro lá. Você quer demonstrar uma certa honra para um estranho que você talvez nem vai fazer nada por ele, mas você o chama de Senhor. Isso faz com que nós falemos repetidamente a palavra Senhor, entregando a Jesus esse pronome, porém, nem paramos para pensar o que ela realmente significa. Eu acredito que a palavra Senhor perdeu o significado, mas a palavra Pai, quando você fala, Deus, Senhor meu Pai, ser Pai significa Pai, né? Mas o que significa Senhor? Você está vendo aqui esse bonequinho, né, que a Rec escolheu para colocar na minha arte, e aposto que alguns já nem gostaram. Ai não, parece uma coisa meio autoritária, né? Parece um soldado lá obrigado a bater continência. Mas a minha pregação de hoje tem como objetivo trazer de volta à nossa mente e ao nosso espírito o significado do senhorio de Jesus. Bom, meu primeiro ponto então, o que é senhorio? Isso era uma coisa que o judeu que adorava Javé sabia. Gente, eles sabiam tanto que era senhorio, que eles tinham uma relação com Deus de muito temor. Senhorio, segundo o dicionário, e aqui não só o dicionário brasileiro, mas o dicionário da tradução do original também. Diz que é um substantivo masculino que fala a respeito do direito de um senhor ou uma pessoa sobre alguma coisa. Mando, autoridade, senhoria, posse, propriedade, domínio. No original, a palavra senhor era o dono que manda. O judeu sabia isso. Tanto que quando Deus deu regras, eles estavam com o entendimento de senhorio tão focado, que alguns até tornaram as regras a principal coisa do relacionamento com o seu senhor. Porque eles sabiam que senhor é o cara que manda. Então se ele manda lavar a mão 3 vezes, jogar uma aguinha para trás, jogar, lavar no tecido do pé. Eles tinham muitas regras e eles seguiam à risca. Para entrar no templo, entra, lava o pé, sai, lava a mão, não sei o quê. Cada detalhe da vida dos judeus tinha uma lista de regras que eles obedeciam. Então o senhorio a Javé era algo muito claro para o judeu. Agora vamos chegar para o momento que Jesus veio à terra. Ele chamou alguns judeus que ele encontrou pelo caminho para serem discípulos. Um desses discípulos que eu quero citar é Pedro. Discípulo apaixonado, né? Aquele cara bem passional, que queria andar nas águas com Jesus, que falava, eu te amo, nunca vou te negar. Neguei, não neguei, me perdoa, eu te amo, né? Ele era extremamente apaixonado. Esse cara viu Jesus ressuscitar,
Viu Jesus subir aos céus, esperou em Jerusalém, em Pentecostes recebeu o Espírito Santo, foi cheio de poder, autoridade, falou em línguas. O cara saiu em Jerusalém e falou: agora eu vou contar para esse meu povo quem é esse tal de Jesus. Temos então a primeira pregação de Pedro, na qual ele apresenta quem é Jesus para os judeus. E ele fala sobre algumas coisas, que Jesus, ele é filho de Deus, ele cita Davi, ele cita uma profecia de Davi, mas chega num momento que ele fala algo que é muito forte para um judeu. Está lá em Atos 2:36. E ele diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vocês crucificaram, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. O cara que veio de uma cultura onde judeu seguia a regra de judeu. Judeu olhava o mandamento de Javé como algo que seria cumprido. Ele sabia quem mandava. Quem mandava no povo judeu era Deus. Apesar de que eles eram pecadores e muitas vezes nós sabemos que eles abandonaram a fé, o conceito de senhorio é claro. E aí ele chega com a informação: Jesus que vocês crucificaram, ele foi posto por Deus, Javé, como autoridade. Ele manda a partir de agora. Vocês têm noção do que é isso para o povo judeu? Os caras estavam, há dias atrás, querendo matar ele, humilhá-lo. Além de tudo que ele sofreu fisicamente, foi debaixo de humilhação. E Pedro vem pelo poder do Espírito e disse: agora é ele que manda. Às vezes a gente lê, Deus o fez Senhor e Cristo, e não tem peso nenhum para nós. Mas para Pedro tinha, e essa declaração tinha. O próprio Jesus falou, lá em Mateus 28:18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, quando estava lá, ele faz discursos a respeito de muitas coisas. Mas ele quis deixar claro para aqueles que estavam próximos dele aprendendo: eu tenho autoridade. No caso, eu vou me submeter, eu vou me render, e eles vão me matar, mas é porque eu me entrego. Por muitas vezes ele diz: eu me entrego, porque eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade nos céus, e eu tenho autoridade aqui na terra. Então Jesus, ele também foi claro para aqueles que estavam próximos a respeito de que ele tinha um lugar de autoridade, de mando, de propriedade, de comando, de senhorio. Então, Jesus quis deixar claro a respeito de algo que poderia acontecer. Aconteceu com ele enquanto ele estava na terra, e eu vou te dizer, acontece muito mais hoje. 2021, 2022, né? Passamos já. 2022, Brasil. Isso acontece mais. Que é uma hipocrisia quando entregamos a Deus o pronome de Senhor. Em Lucas 6:46, Jesus diz para os seus discípulos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? A hipocrisia de dizer que ele é e ele não ser, desagradou a Deus. Jesus disse que o desagradava. Olha, muito legal que vocês me chamem mestre, muito legal que chamem Senhor, mas eu vou falar, para de ficar Senhor, Senhor, vocês nem fazem o que eu mando. Então ele fala a respeito de uma hipocrisia espiritual na hora que você senta para falar com Deus. Quem acha aqui que existe isso na nossa vida às vezes?
Na minha existe. Eu já falei com o Espírito, Senhor, quantas vezes eu te chamei de Senhor e na verdade eu que estava fazendo os planos. Sabia do seu plano, dei uma ignorada e ainda falei, Senhor meu Deus, abençoe meus planos. Senhor meu Deus, a sua palavra diz, mas dessa vez não está dando. O Senhor me conhece, o Senhor me ama. E a verdade, o que eu acho lindo de Cristo, é que Ele é cheio de graça e misericórdia. Ele tem piedade da nossa fraqueza. Ele tem piedade de todas as nossas fraquezas. Ele tem misericórdia da nossa hipocrisia. Mas Ele quer que você saiba que você está sendo hipócrita. Nessa noite eu vim aqui não para te condenar, muito menos te trazer culpa, mas trazer a consciência, algo que talvez você não tenha percebido. Então, o que é senhorio? O primeiro ponto é alguém ter o comando, alguém ser dono, alguém ser senhor. Mas existe um grande equívoco quando nós imaginamos essa autoridade de Deus. E eu quero com vocês desconstruir as coisas erradas que pensamos a respeito da autoridade de Jesus e construir coisas certas que Ele realmente é, que nós precisamos entender para segui-lo como Senhor. O meu próximo ponto é sobre isso, o que o Senhor não é. Porque a verdade é o seguinte, provavelmente você já ouviu alguém pregar que muitas vezes nós não entendemos a paternidade de Deus, porque espelhamos a paternidade humana que nós conhecemos e achamos que Deus vai ser igual. Da mesma forma, o senhorio de Jesus, ele pode ser muito equivocado no nosso entendimento quando a gente pega autoridades humanas e projetamos em quem nós achamos que Deus vai ser. Então, a primeira coisa que o Senhor não é, Ele não é um homem. Números 23:19 fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de fazer, deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Quando nós pensamos em autoridade, na nossa maioria, sociedade brasileira, que temos um histórico de autoridades terríveis, nós já temos uma tendência a ter um incômodo natural em pensar que alguém vai mandar na gente. Certo? Vamos listar rapidamente algumas pessoas que são líderes sobre nós. Aqui eu não vou colocar seu pai, tá? Mas outras autoridades. Eu quero que você pense na autoridade do seu país, o seu presidente. Eu quero que você pense nas autoridades da educação, nas autoridades da segurança. Eu quero que você pense na autoridade do trabalho que você tem. Ou nas autoridades que existiram na história da nossa sociedade brasileira. Nós temos um histórico tão devastador de péssimos líderes que estavam no comando, que nós temos a tendência de rejeitar qualquer comando. Essa pode ser a raiz de um espírito de rebelião que um cristão tem. Que você alimenta tanto a sua rebelião contra o governo, contra a polícia, muitas vezes causada por os erros desses homens, que quando você vai se relacionar com Deus, você carrega vestígios daquele que não confia em autoridade. Você imagina se Jesus, que não é homem para mentir, não é homem para se arrepender. Vamos imaginar se alguém tivesse que ter essa característica e ser presidente de uma nação. Tudinho que o cara prometeu no debate, ele vai ter que fazer. Tudo. Imagina aí lá, 3 candidatos, eles fazem todo o discurso, cada um escolhe qual acha que é melhor. O cara se candidata e cumpre. Já pensou?
caramba, né? Sociedade ia ser um pouco diferente. Você já pensou que um policial deveria cumprir tudo o que ele promete na hora que ele faz lá o juramento dele de proteção à sociedade? Ou até mesmo o seu chefe. Já pensou se todos os chefes tivessem que cumprir exatamente tudo que está na lei trabalhista, que está no contrato de trabalho? Se você vivesse por um tempo nessa sociedade, você ia falar, nossa, até que estou ficando mais tranquilo. Mas a verdade é que provavelmente isso não vai acontecer. Mas não confunda Deus com qualquer outra autoridade. Porque Ele não é homem para mentir, nem homem para se arrepender. Se Ele fala, Ele faz. Se Ele promete, Ele cumpre. É algo que você já pode ter ouvido. Mas por que se rebelar então contra a autoridade de Deus? Outra coisa que o Senhor não é, um ídolo. Ah, Érica, essa eu sei. Ele não é um ídolo pagão. O ídolo é uma imagem criada por homens para adorar. E aquilo representa um Deus, ou aquilo é o próprio Deus. É claro que eu não faço nada disso. Mas um ídolo, na verdade, ele é o subproduto da construção que o homem faz de um Deus. Presta atenção. Assim como os pagãos antes construíam ídolos como eles imaginavam ser e os adoravam, a ideia do que é Deus tem sido construída pelo homem para então esse Deus ser adorado. Calma, não cheguei ainda no seu ponto. Nós sabemos que Jesus, Ele tem o seu caráter explicado na Bíblia. Sabe o que muitos cristãos têm feito nos dias de hoje? Escolhido parcelas de Deus que lhe interessam. Eles desconstroem o Jesus da Bíblia e escolhem as partes dele que são dignas de serem adorados, baseado naquilo que aquele ser humano deseja. A igreja de Roma, no primeiro século, recebeu uma baita exortação de Paulo, quando ele chega lá e percebe, então, meus amigos, vocês são uma grande mistura de judeus, gentios, romanos, que se converteram. Mas tem algo que vocês estão fazendo. Vocês estão construindo ídolos para chamar de Javé ou Jesus. Orar em nome de Jesus. Vocês estão misturando aquilo que era o seu Deus do passado e estão chamando ele de Jesus. Eu sou cristão e entra lá na sua casa, estão lá os ídolos que você deseja que estejam lá. Na nossa vida, dentro da nossa igreja hoje, como que a gente pode fazer isso? Se o nosso Deus é o dinheiro e a prosperidade, então fazemos esse recorte da generosidade de Cristo e o tornamos como um ídolo. Não Cristo na sua totalidade, mas o próprio dinheiro com o codinome de Jesus. Ou quando pegamos recortes daquilo que achamos que é bom, porém todos os outros mandamentos da Bíblia que não nos interessam cumprir, são ignorados. Até aquilo que é bom, se for escolhido como Deus, tira Cristo do centro. Porque Cristo é Deus imutável e não pode ser desconstruído por homem. Cristo é um Deus completo e pleno que nem na nossa vida toda nós conseguiríamos entender a sua profundidade, porém a Bíblia nos apresenta como nós devemos entender quem é Cristo para que então Ele seja o Senhor. Um dia
eu estava lendo a Bíblia e eu estava orando. E o meu chamado específico, e é lógico que eu tenho alguns chamados, mas o meu chamado desde a infância, que arde no meu coração, é o chamado de justiça social. E eu sei que isso é do caráter de Jesus. Isso é uma sombrinha de tudo que ele é. Ninguém amou o mundo e as pessoas na profundidade que Cristo. Não existe nada que se compare à forma que Cristo amou ao mundo. E a forma como ele amou os rejeitados. E a forma que ele veio para quem era excluído da sociedade, doente. Aqueles que mereciam ser apedrejados eram a quem ele mais demonstrava misericórdia. Só que um dia o Espírito Santo, enquanto eu estava lendo a Bíblia com o meu filtro das minhas próprias opiniões, o Espírito me falou: o Evangelho não é só justiça social. E eu entendi o que ele falou, o que ele tocou no meu coração. Eu não posso resumir o meu Cristo somente à justiça social. Ele é o justo juiz. Ele é o que mais amou. E ele é tantas outras coisas. O Evangelho é completo e eu não preciso manipulá-lo para aquilo que eu acho que vai soar melhor no meu próprio coração. E eu nem acredito que eu distorcia a justiça social. Mas existem tantas outras características de quem é Jesus que são recortadas da Bíblia e adaptadas à sociedade atual, e pessoas apresentam isso como o Evangelho de Cristo. E Paulo, quando chega na igreja de Roma e vê a situação de sincretismo religioso, ele diz o seguinte, está lá em Romanos 1, 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O que aqueles homens fizeram foi pegar a imagem de um Deus perfeito e ajustá-la àquilo que eles acreditavam que era um Deus. E fizeram um ídolo disso. Mas a gente precisa ter plena consciência de que Deus não é homem para falhar, como as autoridades falham, mas ele também não é um ídolo criado pelo homem. Ele não pode ser, ele é meu Senhor, mas quem ele é um subproduto daquilo que eu crio. A Bíblia está aqui, ainda intacta, sendo protegida por Deus, para que você possa saber quem Jesus é. Então, tratá-lo como Senhor. Se eu falei então quem ele não é, antes de encerrar, eu quero falar uma coisa a mais nesse ponto. Talvez você, alguém aqui pensou, eu não faço isso com Deus. Eu não tento adaptá-lo ao que eu quero. Mas eu quero falar uma coisa. Essa adaptação de quem é Deus não é algo só individual, é algo da sociedade. A gente vive numa sociedade pós-moderna onde não existem absolutos. O que mais acontece é a desconstrução daquilo que é absoluto. Não existe 100% bem ou 100% mal. O que é errado é algo subjetivo. E eu convivo com uma ideia, se ela parte agradar a Deus e em parte não agradar a Deus, porque a parte que eu achei interessante é muito legal para mim. Isso é adaptar a Deus como um ídolo. Se você é uma pessoa
que gosta da temática do amor e você se sente uma pessoa amorosa, e aí você lê as passagens que falam a respeito do amor de Jesus e você as abraça. E quando você lê uma passagem a respeito do Deus juiz, você a rejeita, você está fragmentando o caráter de Cristo. Se você rejeita qualquer característica que a Bíblia apresenta de Deus, você está querendo moldá-lo à sua vontade. Então, por isso que é importante falar que Deus não pode ser moldado. E se você fragmenta o seu caráter, nada mais, nada menos, você está querendo criar um outro Deus que te interessa. Então, lembrem-se, o Senhor não é homem, mas o Senhor também não é um ídolo construído por mãos humanas. Mudaram a glória de um Deus que é perfeito, incorruptível, e tornaram ele semelhante a coisas corruptíveis. Mas se eu falei o que ele não é, eu vou falar o que ele é. Quem é o Senhor? E aqui, junto com o ponto que fala quem ele é, eu vou dizer que cada característica citada é uma boa razão pela qual nós devemos colocá-lo como autoridade e dono de tudo. Lembrando que, muito importante, você não pode tornar Jesus Senhor. Como eu falei no começo, quem o tornou Senhor foi Deus, né? Muitas vezes a gente acha que a gente pode tornar Jesus Senhor e diminuí-lo. A verdade é que existe um trono nos céus, a qual ele já está sentado, e ele já comanda, e ele tem comando dos céus e da terra, e ele pode comandar o que ele quiser. Você acha que Deus comanda os ímpios? Quem acha que Deus comanda os ímpios, levanta a mão. Sim. Você acha que Deus comanda a natureza? Teve gente que não levantou quando falou Deus comanda quem não é crente. Por quê? Você pensa, ele não obedece nada. Mas é porque Deus está dando a liberdade para ele obedecer ou não. Porque a verdade é que, num estalar de dedos, Jesus pode o que ele quiser. Se ele não faz, ele está te dando a liberdade para fazer. Ou está dando a liberdade para aquele que não quer fazer, não fazer. Ele não pode ser colocado como o Senhor ele é. Ele pode ser aceito ou rejeitado. Então, quem ele é? E aqui eu quero fazer um parênteses. Todo mundo conhece a Érica pregando e as pessoas já falam, quero ver a bronca que vai vir. Vai ser exortação hoje, né? Não, a Érica gosta de dar aquela chibatada. Não é chibatada. Que horror. Mas, com relação ao senhorio de Deus, eu venho com um conselho de amigo. Tem gente que paga milhões para ter conselho de coach. Tem 10 mil reais o curso do coach lá para o cara falar 4 horas. Esse conselho deve ser bom, né? Para ser tão caro. Mas eu te garanto que meu conselho vai ser bom agora. Bem melhor que o deles. E o meu conselho não é aqui. Eu poderia falar, Deus é o justo juiz. Obedece porque você vai se ferrar se você não obedecer. Poderia ser um argumento. Eu poderia falar tantas coisas duras a respeito do Senhor Jesus. Mas eu vou falar uma coisa. Tem muito mais coisas maravilhosas a respeito dele. A primeira delas, quem é o Senhor? Ele é uma autoridade que ama. Isso vem para desconstruir a sua imagem de autoridade, não vem?
Sabe por que você tem medo do seu presidente, seu governador ferrar todo o Brasil? Por que você tem medo do seu chefe? E aqui medo não é medo de o que ele vai fazer comigo. Por que você não gosta que ele seja autoridade sobre você? Sabe por que você está incomodado com a grande maioria das autoridades da sua vida? Porque elas não te amam. Infelizmente, eu chego a ter a impressão de que as pessoas que têm maior cargo de autoridade do Brasil não amam nem o Brasil, nem o brasileiro. E é por isso que a gente está ferrado. Imagina se as autoridades dos municípios, dos estados e do país amassem o povo. Mas Jesus não ama de qualquer jeito. Ele não ama que nem homem. A gente não falou que ele não é homem? Ele ama incondicionalmente. Quando você coloca Jesus como Senhor, você está colocando um Deus que é completamente apaixonado por você para comandar seus passos. E se ele me ama tanto, tudo que ele vai me direcionar é pelo fato de que ele sabe muita coisa que eu não sei. A nossa pequenez, a nossa falta de conhecimento das coisas, faz com que a gente não entenda quais são os comandos de Deus. Mas a verdade é que ele não dá um comando que não seja por amor. Nada. Ele não é uma autoridade que tem só o prazer de comandar e ficar dando risada que a gente é tudo bobo e obedece. Não é sede por poder, porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não é sede de poder. Quando ele diz algo para você, é por amor. Ele é dono? É. Ele tem autoridade? Tem. Ele tem o comando? Sim. Eu devo obedecer? Claro. Mas por quê? Porque ele te ama. Eu acho que o exemplo mais simples de todo é quando a gente pega um bebê e uma mãe. A gente que é mãe sabe que a gente fala muito mais não que sim. Mas é sempre para evitar alguma tragédia. Os comandos de Deus são sempre proteção, são sempre cuidado, são sempre trazendo você para perto. Deus não é um homem para ter um comando sobre você só porque Ele te deseja te pôr por baixo e ficar por cima. Sabe o lindo de Jesus? Ele falou: eu já não te chamo servo, eu te chamo amigo. Porque eu quero dividir com você tudo aquilo que o Pai me falou. Ele tem uma autoridade que te traz para cima. Ele, como o maior de todos, o dono de tudo, ele não nos mantém lá embaixo, mas ele nos eleva à posição de amigo. O mundo diz, e a palavra do momento é empoderamento. O mundo diz que para que você seja empoderado, você tem que ser dono de si mesmo. A Bíblia diz que para você ser empoderado, você tem que ser amigo do dono de tudo. Vamos combinar uma coisa, ver a proporção. Você ser dono só de você. Ultimamente, o que você faz tem dado bastante errado, né? Eu, pelo menos, se eu for só dona de mim, eu vou falar, que beleza. Quantas vezes eu tento fazer um negócio e fracasso? Só ser dona de mim mesma. Mas teve um senhor, um dono de muitas coisas, que ele pagou o preço da minha condenação e me tornou livre. E ele se tornou meu dono. Só que tem uma coisa muito legal a respeito dele, ele me ama profundamente.
E aí ele falou, mas vamos fazer uma coisa. Nessa relação de que você claramente percebeu que eu sou o Senhor, eu não vou te chamar de serva. Eu vou te chamar de amiga. E eu vou te contar meus segredos. O poder de ter amizade com aquele que é a autoridade do universo é algo bem transformador. Mas para isso, nós precisamos nos submeter à sua autoridade. Porque se a gente continuar ouvindo os comandos de Deus, por meio da Bíblia, por meio do Espírito, e falar, isso eu não quero. Não, isso eu não quero também. Nós perdemos a oportunidade de ser amigo daquele que tem poder, que já venceu, a vitória já é dele. E ele tem vitória em todas as áreas. A submissão a Cristo é o maior impulsionador de qualquer ser humano. O senhorio de Jesus, gente, impulsiona muito mais do que qualquer dica empresarial, do guru dos negócios, do guru das criptomoedas. E aqui eu não quero só falar financeiramente, do guru do amor, do guru do sexo, do guru da família, das mães intencionais, das comunicações afetivas, de tudo isso. Muitos conselhos são bons, mas o senhorio de Jesus é a maior mola impulsionadora da sua vida. O que o Senhor é? Uma autoridade que se sacrificou. Se o amor de Jesus já desconstrói a ideia de que quem é chefe não ama, quanto mais que esse dono se sacrificou. Uma das razões do porquê nós no Brasil temos um pouco de incômodo com a palavra senhorio é porque nós temos uma história escravagista, onde existiam os senhores de escravos. Então, o senhorio muito nos remete a esse tipo de relacionamento. Um senhor de escravos, ele era o homem da casa grande. Ele morava numa casa grande, então vamos pensar um senhor de escravos de uma fazenda de café. Ele tinha uma casa, ele morava lá. Lá, mulheres faziam a sua comida, serviam a sua senhora, cuidavam dos seus filhos. Ele recebia a aguinha do lado, pessoas abanavam ele quando tinha calor, porque não tinha ar-condicionado. Ele era servido para que sua vida tivesse o máximo de bem-estar. Os seus escravos, em contrapartida, os seus servos, estavam na lavoura, trabalhando 8, 10, 12 horas, plantando, colhendo, cortando aquilo que já tinha sido colhido, precisava ser retirado. Eram eles que tinham calos, eram eles que sofriam o calor nos meses de verão, eram eles que não tinham dia de folga, enquanto no usufruto do lucro da colheita era 100% do Senhor. Esse é um caso extremo de autoridade, usufruindo tudo e o sacrifício sendo todo do escravo. Mas ele nos mostra o espelho do coração do homem quando sobe ao poder. O homem, quando sobe ao poder, ele tem uma tendência carnal, e aqui vamos ser bem sinceros que somos todos nós, de deixar o seu ego falar mais alto e ele usufruir do seu cargo de poder.
Não importa quem está servindo, o que importa é que tudo seja feito corretamente para que eu usufrua do meu poder. Eu estava até lendo algumas coisas a respeito de trabalho, política, ou mesmo de escravos. E a história que nós temos é que as autoridades têm essa tendência. Quantas novas reformas trabalhistas precisam ser criadas década após década? Porque se deixar, todo patrão explora o seu funcionário. Já ouviram falar abuso de poder público? Pelas minhas poucas leituras, abuso de poder público é uma das práticas mais comuns na política brasileira. Porque o poder serve para beneficiar aquele que está no cargo de autoridade. Quem paga a conta do abuso de poder público? O povo, o servo. Com relação aos senhores de escravo, eu dei uma lidinha num livro que chamava Manual do Senhor Escravagista. Então ele dava várias técnicas para você melhorar o desempenho do seu escravo para que você pudesse ter mais benefícios. Só para você ver aonde o homem chegou, teve um momento que a sociedade começou a fazer uma pressão abolicionista, ou seja, que queria menos escravos. Ele pensou, como farei para não deixar de ter escravos se eles não vão mais mandar escravos para mim? Então eles tiveram uma grande ideia, uma das ideias estava nesse manual. Eu vou pegar a minha escrava mulher, negra, africana, e vou te dar um bônus de trabalho. Você já ouviu falar de bônus de trabalho? Talvez na sua empresa já recebeu um bônus de trabalho. A moça ia receber um bônus. Olha que legal. Se você tiver um filho, você não trabalha mais no campo, trabalha só na casa. Se você tiver 2 filhos, vai folgar a cada 15 dias. Se você tiver 3 filhos, querida escrava, você vai folgar semanalmente. Se você tiver 4 filhos, vai ter 2 folgas por semana. E se tiver 5 filhos, vai ter 3 folgas de semana. Mas prepare para o benefício maravilhoso que te darei. Se você tiver 6 filhos, você é uma mulher livre. Mas é claro que ficarei com seus 6 filhos como meus escravos. Essa era uma da forma do querido senhor do café continuar com os seus servos, aumentando e os servindo como ele desejava. Mas Jesus é uma autoridade que veio para desconstruir que toda autoridade é assim. Isaías profetizou algo a respeito de Jesus. Está em Isaías 53:6, que diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Deus fez cair sobre o seu Filho de Jesus, a iniquidade de todos nós. Nós, servos, ele, dono, sabe o que ele fez? Largou sua glória, largou seu trono real, desceu para a terra, para ser pobre, para ser rejeitado, para ser humilhado e para morrer. Sabe para quê? Para você usufruir. Jesus é uma autoridade que desconstrói qualquer tipo de padrão de autoridade que o mundo pode oferecer.
Tudo que você pode construir a respeito de um bom chefe, de um bom líder, de um bom comandante, de um bom dono, não chegar aos pés de quem Jesus é como dono do mundo. Ele, como rei do universo, desceu despido de glória para sofrer. Nessa relação de senhor e servo, o senhor sofre para o servo ser exaltado. E o terceiro ponto daquilo que o Senhor é: Ele é um Senhor, uma autoridade que oferece vida em abundância. Talvez todas as autoridades que você teve na sua vida exploraram a sua vida, exploraram o seu trabalho. Quantas vezes pessoas servem em trabalho em troca de miséria? Mas Jesus não. Jesus diz em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. O senhorio de Jesus, ele preenche tudo o que você precisa. Em primeiro lugar, você precisava de perdão. Ele deu. Salvação, ele deu vida eterna. Filiação, amor. O que mais você precisa? Ele quer te dar. Ele não quer que os seus filhos vivam em necessidade, em injustiça. Ele não quer que os seus filhos vivam sem amor, sem alegria. Ele não quer que os seus filhos vivam sem nada. Porque é isso. Ele é dono, mas ele é pai. Ele é dono, mas ele é amigo. Jesus ama tão profundamente quem você é. Ele tem milhões nessa geração, milhões de servos, mas ele te conhece pelo nome, te assenta no lugar de amigo e te dá vida em abundância. Jesus não dá salário, porque o salário que nós merecíamos era a morte. O salário do nosso pecado é a morte. Ele não deu salário não, ele pagou dívida e ele dá mais e mais e mais e mais, aquilo que você não espera, aquilo que você não precisa. Porque o mundo, a melhor autoridade que o mundo pode ter é a autoridade de um pai e de uma mãe, que muitas vezes podem exercer com bondade e amor essa autoridade. Porém, a Bíblia diz que nós somos pais e mães falhos. E temos maldade em nós. Se nós conseguimos dar algo bom que os nossos filhos pensam e desejam e pedem muito mais, o Senhor, Ele é infinito na sua bondade. A gente não precisa citar uma coisa negativa a respeito do porquê colocar Jesus como Senhor. Porque a verdade é que tudo de mais precioso e maravilhoso que nós recebemos no mundo espiritual, todo detalhe do caráter de quem Ele é suficiente para a gente relembrar: meu Deus, por que eu tirei Jesus do senhorio da minha vida? Por que eu fiz isso? Dentro da vida cristã não existe absolutamente nada que é mais tolo do que não torná-lo Senhor. Escuta o que Ele fala e faz. O exército americano é a instituição que defende uma nação. É feito de pessoas falhas? Sim. Mas existe algo a respeito de quem faz parte que é uma honra de estar lá. Uma vez eu presenciei um comandante que estava fardado num lugar público. E veio claramente alguém de uma patente melhor e estava andando com uma roupa normal. Podia ter ignorado o outro. Mas ele chegou perto e fez aquele negócio assim. Bateu continência. Só que ele fez
com um sorriso no rosto. Do tipo, eu tô aqui com você, capitão, sei lá o quê, comandante. Estudando essa palavra, a minha oração para Jesus foi: Senhor, eu te amo tanto. Quando eu lembro o que você fez muito por mim, você faz tudo por mim, você enche a minha vida de tantas coisas que eu nem mereço, que eu nem preciso. Pede alguma coisa para eu poder obedecer. É tão bom quando a gente tem essa noção. E você está indo por um caminho e Deus fala, para, não é esse caminho. E você fala, com aquele orgulho que um soldado, no meio de um shopping, teve em responder para um cara, que ele falou, eu sirvo aquilo que você serve. Eu sou filha de Deus, sabe por quê? Porque Jesus morreu por mim. Como que eu vou dizer não para qualquer coisa que Ele me pedir? Eu quero ser mesmo uma pessoa que fala assim, Senhor, para tudo. E a verdade é que eu sou extremamente falha. E vai ser difícil. Mas eu desejo. Eu fiz essa palavra e eu falei, Senhor, eu desejo tanto que o Senhor não olhe para mim e pense que é uma hipocrisia eu te chamar de Senhor. Eu quero que Jesus olhe para mim e fale, nossa, como a Érica deseja obedecer, né? Sim, Senhor, sim, Senhor. E eu vou falhar, eu não vou obedecer 100%, é claro que não. Mas o meu espírito anseia que Jesus retorne para o lugar de meu Senhor. Porque Senhor, Ele sempre vai ser. Mas eu quero que Ele seja meu. E eu vou encerrar essa palavra fazendo um convite. Que esse Senhor faz. O Senhor Jesus veio para a terra. E a mensagem que Ele veio dizer é: arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. O que Ele quis dizer quando Ele falou, está próximo o reino do céu, é: eu cheguei, eu estou aqui. E eu quero dizer para você nessa noite, Ele está aqui. Ele está aqui. E Ele reina nesse lugar. E o meu desejo é que Ele saiba que eu vou dizer sim, Senhor. Eu não só vou ter a liturgia no meu momento de oração, de falar, Senhor, meu Deus, obrigado por esse dia, obrigado por esse alimento. Eu quero que Ele saiba que Ele é meu Senhor. E eu vou dizer sim à sua autoridade, porque Ele é bom. A sua autoridade é maravilhosa e eu quero que Ele saiba que Ele me comanda. Ele comanda os meus passos, Ele comanda os meus pensamentos, os meus sentimentos. E quando eu me desvio daquilo que Ele quer, eu me arrependo. Porque arrependimento não é para aquela pessoa que vai se converter. Arrependimento é para mim e para você. Arrependimento é toda semana quando a gente volta para a nossa carnalidade e a gente sente saudade. Porque aquele que se relaciona com o Senhor Deus sente saudade dele se está longe. Esse Senhor Deus não vai te explorar. Ele não quer estar perto de você porque Ele quer usufruir do que você tem para dar. Ele não quer estar perto de você porque Ele tem sede de poder. Ele não quer ser o Senhor da sua vida porque Ele quer um monte de servo para dizer que é dele. Ele te ama. Ninguém nunca que comandou a sua vida vai te amar como Ele te ama. E o resultado do senhorio de Jesus é uma vida em abundância, que talvez você não esteja vivendo hoje, mas você pode viver. Pela fé nós cremos que Jesus é Senhor e Salvador. E pela fé nós nos alegramos daquilo que nós vamos viver com Ele. E eu queria fazer primeiro um apelo para você que ouviu essa palavra e pensa,
Jesus sempre foi o meu Senhor, mas quer realinhar Ele sendo o Senhor de todas as áreas da sua vida. Você que quer realinhar a imagem do que é uma autoridade de Cristo, que não é uma autoridade falha humana. Arrependei-vos porque é chegado o reino. E o rei está aqui. O reino chegou. E ele é digno de ser exaltado como Senhor. Se você deseja fazer essa oração, você cristão ou não cristão, eu vou pedir para você se levantar. Senhor, sua presença está aqui, o Senhor está aqui. O reino é chegado, o rei está no trono, o Senhor é Senhor. É uma verdade que precisa ser aceita absolutamente por toda a casa e por todo o corpo de Cristo. Assim como Pedro pregou para os judeus, nós pregamos hoje no Brasil, nesse momento onde estamos desgastados das autoridades que temos. Nós declaramos, aceitamos Jesus como Senhor. Nós declaramos que o Senhor está no trono e desejamos ser seus servos. Obrigada, porque o Senhor não nos chama servo, mas nos chama amigo. Obrigada pelo amor, pelo comando que não usurpa, que não rouba, mas que dá vida em abundância. Senhor, eu peço que o seu Espírito realinhe a sua posição de senhorio na vida de todos aqueles que se levantaram. E que eles possam usufruir do relacionamento verdadeiro, daquele que comanda o universo, mas conhece cada ovelha. A sua palavra diz que as ovelhas escutam o seu comando e reconhecem a sua voz. Eu peço, Senhor, que na sua igreja o seu povo reconheça a sua voz, entenda que é o Senhor chamando e vá para onde o Senhor dirigir, para que nós possamos, Senhor, não viver como o mundo, mas viver segundo a sua vontade, uma vida abundante, mas principalmente sendo a sua luz, porque quando o Senhor é Senhor da nossa vida, nós brilhamos e não somos, Senhor, como uma candeia escondida dentro da casa, mas o Senhor nos eleva aos altos montes para que brilhemos aquilo que o Senhor determina em nós. Senhor Deus, eu creio que essa noite fará com que esse ano de 2022, na vida de cada um aqui que está realinhando o senhorio do Senhor, que será um ano diferente, de alinhamento da vontade do Senhor em cada vida, sem medo de obedecer. Sem medo de obedecer, porque nós não temos medo da obediência. Nós não temos medo de perder a liberdade, porque somos livres em Ti. Não existe liberdade sem que estejamos completamente no Senhor, porque o Senhor nos livra de nós, o Senhor nos livra do mundo. Senhor, abençoa a sua igreja, no nome de Jesus, amém.